Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Situação de Davi Luiz tem definição no Flamengo após oferta do Besiktas. Jogador recusa oferta do Flamengo e motivo é revelado. Rodinei gera influência e Olympiacos da Grécia apresenta proposta tentadora para tirar craque do Flamengo. Marcos Braz recebe notícia muito boa no Flamengo e situação se acalma com medalhão. Flamengo se reúne com Cebolinha e define o seu futuro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. De acordo com o jornal O Globo, o nosso querido Filipe Luiz está colocando seu futuro nas mãos do Flamengo. O defensor, ele quer muito renovar com o Flamengo por mais uma temporada, o que ainda não está bem definido com a diretoria, mas caso ele não tenha essa extensão contratual, ele vai anunciar a sua aposentadoria no final de 2023. Até por isso que uma decisão foi tomada de antemão. Ainda conforme a notícia do jornal O Globo, com o peso da negociação que está em jogo, ambas as partes combinaram de voltar às tratativas quando a atual temporada se encerrar. O título que resta para a nação comemorar pode também, mesmo de forma indireta, decidir pela aposentadoria ou não do Filipe Luiz. Aí eu te pergunto, você acha que está na hora realmente do Filipe Luiz se aposentar? Coloca aí! Depois de receberem 3 dias de folga, o elenco do Flamengo está de volta aos treinamentos. Na manhã de ontem, os jogadores se reapresentaram no CT do Ninho do Urubu, visando os próximos jogos da temporada. O Sampaoli, ele teve a maioria dos jogadores à sua disposição, com as exceções, é lógico, do Arrascaeta, do Luiz Araújo e do Guilherme Varela, que se recuperam de lesões e realizaram atividades na academia do Ninho do Urubu, sob a supervisão do Departamento Médico do Flamengo. No primeiro treino da semana, os jogadores participaram de exercícios em campo reduzido. Na atividade, Gabigol e Pedro, olha aí que maravilha, estavam no mesmo time e os atacantes mostraram muito entrosamento. Além de gols marcados, a dupla funcionou como uma espécie de garçom, um para o outro. O Gabigol, inclusive, chegou a fazer um belo gol encobrindo o goleiro Santos. Além dessa quarta-feira, o plantel treina hoje, na sexta-feira e no sábado, antes de receberem mais uma folga no domingo. Aí eu te pergunto, você acha que o Pedro e o Gabigol podem voltar a jogar juntos novamente? Coloca aí! A CBF anunciou que o gaúcho Anderson Daronco vai apitar o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, aqui no Maracanã. Em contrapartida, o catarinense Braulio da Silva Machado vai ser o juiz da partida decisiva que vai acontecer no Morumbi no dia 24 de setembro. A diretoria do Flamengo não curtiu nada essa escolha, porque foi o Braulio que apitou a partida contra o Atlético Paranaense pela volta das quartas de final dessa competição. Na época, o juiz anulou um gol polêmico do Gabigol e ainda por cima expulsou o Gerson, fazendo com que ele virasse desfalque no jogo de ida da semifinal. De acordo com a coluna do Fla, a cúpula flamenguista entrou em contato com a CBF e contestou a escolha nos bastidores, mas essa manobra não adiantou nada e o Braulio da Silva Machado segue confirmado como árbitro que vai apitar a grande decisão da Copa do Brasil desse ano, o que acabou frustrando muito a diretoria do Flamengo. Aí eu te pergunto, você curtiu a escolha desses 2 árbitros para os jogos decisivos da Copa do Brasil? Coloca aí! Bom, se você está curtindo o nosso programa, eu tenho um pedido para te fazer. Então não esquece de mandar brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. É de graça, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu punição para 2 torcidas organizadas do Flamengo e uma do Botafogo, após as brigas que aconteceram no sábado, dia 2 de setembro, dia do clássico entre as 2 equipes. Segundo o órgão, as ocorrências foram registradas nos bairros da Taquara e da Penha.
O Ministério Público pede uma punição de 5 anos de afastamento da raça rubro-negra, torcida jovem do Flamengo e Fúria Jovem do Botafogo, a partir da data da ocorrência. Após as brigas, 12 torcedores foram presos e 3 ficaram feridos. Flamengo e Palmeiras se enfrentam hoje, daqui a pouco, às 11 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela final do Brasileirão, jogão de bola. Atual campeão, o Palmeiras vai em busca do 3º título da competição, enquanto o Mengão quer o seu bicampeonato. Por ter a melhor campanha da primeira fase, o Mengão tem a vantagem de decidir em casa. Essa partida vai ter a transmissão exclusiva do Sport TV em TV fechada. O Flamengo deve entrar em campo com Cauã Santos, Daniel Salles, Diegão, Cleiton e Zé Wellington, Everton, Ryan Luca e Lohan, Verton, Peterson e Pedrinho. O técnico é Mário Jorge. Bora lá, moçada, vamos faturar esse porco assado aí, pra cima deles, garotada! O nosso querido Davi Luiz entrou na mira do Al-Ettifaq da Arábia Saudita e do Besiktas da Turquia, de acordo com informações do portal ge.com. O jogador recusou a proposta do time árabe, mas a oferta do Besiktas foi bem considerada pelo zagueiro. A adaptação da família no Rio de Janeiro sempre foi levada em conta pelo jogador, mas ele vê com bons olhos um retorno à Europa dependendo da oferta. O Besiktas da Turquia fez uma proposta para ele por 2 temporadas, lembrando que o Davi tem 36. Os representantes do zagueiro confirmam essa informação. O Flamengo não confirmou a proposta, mas disse que não vai dificultar a saída do jogador caso ele aceite a oferta do clube turco, mas de acordo com informações do nosso querido jornalista Vene Casagrande, o próprio jogador recusou a possibilidade e escolheu a sua permanência no Flamengo para a sequência dessa temporada. No caso do Rodrigo Caio, o clube já decidiu internamente que não vai renovar com ele. E quanto a Felipe Luiz, ainda existe a dúvida, porque ainda não está claro se o lateral vai encerrar ou não a sua carreira no final do ano. Aí eu te pergunto, o Davi Luiz ainda pode ser útil ao Flamengo? Você acredita? Coloca aí! Com apenas 2 competições para disputar até o final da temporada, o Mengão já pensa no próximo ano e uma reformulação no elenco deve mesmo acontecer. 2 jogadores que devem sair do Flamengo na próxima temporada, em 2024, são os zagueiros Rodrigo Caio e Davi Luiz. E com isso a diretoria está mirando a renovação do contrato do Fabrício Bruno, mas o jogador recusou a primeira oferta do Mengão. Nessa quarta-feira, o jornal O Dia trouxe detalhes dessa oferta recusada pelo Fabrício Bruno. De acordo com a reportagem, a proposta financeira foi muito boa, mas o jogador, junto com seu staff, disse não ao Flamengo porque ele tem um sonho de jogar na Europa. Fabrício Bruno tem 27 anos e contrato com o Flamengo até o final de 2025. Ele e o seu staff explicaram que se ele renovar com o Flamengo agora, vai deixar um recado para o mercado europeu que deseja seguir por muito mais tempo aqui no futebol brasileiro. Flamengo se reúne com Cebolinha e define o seu futuro. O Cebolinha chegou ao Flamengo cercado de muita expectativa. No total, o Flamengo gastou cerca de 98 milhões de reais com a sua contratação junto ao Benfica de Portugal. O atacante viveu o auge da sua carreira no Grêmio, onde encantou o Brasil e chegou a ganhar uma Copa América com a seleção brasileira e foi escolhido um dos melhores jogadores da competição. Como muitos dizem, realmente é a mais pura verdade. Jogar no Flamengo é muito diferente. Desde quando foi contratado, o Cebolinha vem oscilando demais e tem feito partidas bem ruins ultimamente. É bom ressaltar que o jogador também perdeu muito espaço no elenco depois da chegada do Sampaoli, além do retorno midiático, bombástico de Bruno Henrique. No último final de semana, o Cebolinha ficou marcado por um lance bem curioso. O time do Flamengo ganhava por 2-1, quando num contra-ataque sem goleiro, a bola caiu nos pés dele e ele poderia usar o seu ponto mais forte, que é a velocidade, para chegar mais perto do gol e fazer o gol. Mas tentou puxar para o meio e foi facilmente desarmado por um jogador do Botafogo. Ele sofreu muitas críticas nas redes sociais e grande parte da torcida do Flamengo já vem pedindo a sua saída imediata e já classifica essa contratação como um grande fiasco. A reportagem do Bola Brasil apurou que o Flamengo já tomou a sua decisão.
Houve uma conversa entre as partes e os dirigentes apoiam totalmente o jogador nesse momento difícil e dão respaldo para que ele faça o seu melhor e tem certeza de que ele vai recuperar o seu bom futebol que o levou à seleção brasileira. E por isso, uma possível transferência está totalmente descartada nesse momento. Lembrando que ele recebe 12 milhões de reais por ano de salários. Aí eu te pergunto, você acha que o Cebolinha ainda pode engrenar no Flamengo ou você concorda em vendê-lo na próxima temporada? Coloca aí. Manchete, Marcos Braz recebe notícia muito boa no Flamengo e situação se acalma com o medalhão. Já visando a próxima temporada e querendo deixar a má fase para trás, a diretoria do Flamengo vem trabalhando a renovação de jogadores que são ditos como fundamentais para o elenco, como é o caso do nosso querido Gabigol. Inicialmente chegaram a noticiar que brigas internas causaram a insatisfação do atacante e, por conta disso, ele não queria mais continuar no Flamengo. De acordo com informações do nosso querido jornalista Vene Casagrande, o Gabigol não tem o menor interesse em deixar o Flamengo nesse momento e já sinalizou que quer renovar o seu contrato, que vai até dezembro de 2024, e a diretoria do Flamengo também não quer perdê-lo. Notícias de ontem deram conta de que 2 clubes ingleses estão de olho no jogador e admitem fazer propostas ao Flamengo para levá-lo para a Premier League, que é o sonho de qualquer jogador. O Gabigol, de 27 anos, está muito feliz no Flamengo e tem trabalhado forte nos treinamentos para readquirir a sua forma física e técnica e reassumir a sua condição de titular do time novamente. Ele atualmente custa R$1,5 milhão por mês ao Flamengo e tem muita gente na torcida que deseja sua saída imediata pelas más atuações e também porque questionam demais a sua vida particular, onde ele atualmente é o cantor de rap Lil Gabi. Vale lembrar, que a sua performance como jogador caiu muito depois dessa nova fase da sua vida de artista do rap. Manchete, Rodinei gera influência e Olympiacos da Grécia apresenta proposta tentadora para tirar craque do Flamengo. O Bruno Henrique, que marcou um golaço no sábado e desde que voltou da lesão tem sido o principal nome do Flamengo. O bom momento do medalhão tem feito com que clubes do Brasil e da Europa tenham interesse no seu futebol para a temporada 2024. Vale lembrar que, como está em fim de contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça do Flamengo. Segundo informações do mercado da bola, o Olympiacos da Grécia, time lá do Rodinei, acenou aos representantes do jogador com uma boa proposta salarial e um contrato longo. Enquanto isso, as tratativas do jogador com o Marcos Braz seguem travadas, mesmo que o Cartola entenda que ambas as partes tenham interesse na sua renovação. Nos últimos dias, os bastidores do Flamengo trouxeram também a confirmação de que o Bruno Henrique teria ficado incomodado com a demora da direção do Flamengo em se sentar para discutir essa sua renovação. E por isso, ele está começando a ficar aberto a outras possibilidades. E agora o interesse do time do Rodinei e a vontade de voltar para a Europa podem sim pesar contra o Flamengo. Em um primeiro momento, o Flamengo propôs a extensão por mais um ano, sem aumento salarial. O que não agradou, é claro, o camisa 27, que fez aí uma contraproposta. Mesmo deixando claro o sentimento que tem pelo Flamengo, ele adora o Mengão e ele sabe que aqui ele é muito bem quisto. Ele e o seu staff já começaram a pensar nos próximos passos da carreira. O Bruno, ele entende que merece uma valorização salarial depois de tudo que vem fazendo após a sua recuperação grave da lesão do joelho. Além disso, ele alegou que recebeu sondagens de outros clubes, na qual a extensão do contrato eram bem maiores, muito diferente do que o Flamengo apresentou no seu primeiro momento, de 1 ano. Sem chegar a um acordo inicial, as conversas esfriaram e o assunto será retomado depois da final da Copa do Brasil. Essas informações elas foram divulgadas inicialmente pelo portal ge.com. Vale ressaltar que o Bruno Henrique tem um salário de R$1 milhão por mês no Flamengo. E essa concorrência ela pode fazer com que o presidente Rodolfo Landim e o Marcos Braz tenham que gastar mais ainda e oferecer um tempo maior de contrato para segurar o craque no Mengão.
Além do Olympiacos, da Grécia, o São Paulo, o Corinthians, o Grêmio e o Atlético Mineiro também estão de olho no atacante que vem sendo sucesso no Brasil nas últimas semanas. E esses clubes aí monitoram a situação dele de perto e podem sim fazer propostas ousadas para tirar o jogador nas próximas semanas. Aí eu te pergunto, você acredita que o Flamengo vai renovar com o Bruno Henrique? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para a galera que me pediu. Olha lá! Alô, amigo Betão do Remo! Alô, torcida do Flamengo de Cataguases, em Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Arnaldo Dias. Alô, amigo Wesley. Alô, torcida do Flamengo de Linhares, no Espírito Santo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Raimundo Correia Lima. Alô, torcida do Flamengo de Iguatu, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Antônio Aredes. Alô, torcida do Flamengo de Vilar Carioca, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Robério, gente boa, tá sempre aqui comigo. Alô, galera do Mengão aí de Goiânia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amiga Terezinha de Jesus, outra sempre aqui comigo. Alô, torcida do Flamengo de Uruçanga e de São Lugero, em Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Aldo Campos, outro gente finíssima. Aquele abração para você, meu querido. Alô, amigo Gilmar Assis. Alô, Márcia, sua esposa. Alô, Alice, sua filhinha. Alô, torcida do Flamengo aí de Brasília. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Jorge Santos Silva. Alô, moçada flamenguista aí de Itajuípe, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo José Cutrim. Aquele abração para você, meu querido. Alô, amigo Edélcio Salvador, gente muito boa. Alô, torcida do Mengão aí de Indial, em Santa Catarina, terra maravilhosa. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esquece de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!